Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emaná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Muito bom dia, amados, queridos irmãos. Nós estamos aqui em Sacramento, Califórnia, na Igreja Ministérios Adoração. E eu queria compartilhar a mensagem da Palavra de Deus com você. Como estar com Deus o tempo todo? Nós precisamos estar com Deus o tempo todo, porque as situações são difíceis. Eu vou falar sobre como Jesus, ele andava. O apóstolo João diz que aquele que está em Cristo deve andar como Jesus andou. Então, como Jesus andava, o que ele fazia? Pegue a sua Bíblia e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, nessa manhã gloriosa de domingo, queremos apresentar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, e que o Senhor venha falar do nosso coração, em nome de Jesus. Habitando no lugar secreto, como estar com Deus o tempo todo? Primeiro, habitando no lugar secreto. Habitar no lugar secreto significa a oração. Você pode estar com Deus o tempo todo. E Jesus foi um exemplo perfeito de alguém que estava com Deus o tempo todo, através da oração. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: agora pela manhã, levantando-se Jesus, antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar solitário, e lá ele orou. Então Jesus, pela manhã, bem cedo se levantava, ia para um lugar solitário e ali ele orava, ele falava com Deus. Então Jesus encontrava esse lugar secreto. Ele mesmo nos ensina no Evangelho de Mateus e Marcos que nós devemos encontrar um lugar secreto de oração. Nós devemos buscar ter um lugar de oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e ali busca Deus em oração. Jesus também foi alguém que comungou com Deus durante todo o seu dia. Ele frequentemente escapava das multidões e muitas vezes até mesmo dos seus discípulos para passar um tempo com Deus em oração. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 15 ao 16, mas a sua fama se espalhou muito mais, e grandes multidões se reuniram para ouvi-lo e serem curadas por ele de suas enfermidades. Ele retirou-se para o deserto e ali ele orou. Então, a parte da oração, Jesus também buscava comunhão na palavra. Jesus viveu pela palavra de Deus. E se quisermos estar com Deus o tempo todo, devemos viver pela palavra também. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele buscava uma comunhão em oração e também ele tinha uma comunhão com a palavra de Deus. E eu quero acrescentar aqui um terceiro passo, louvando ao Senhor. Cada vez que nós estamos em oração, não podemos usar a nossa forma de oração somente para pedir e apresentar os problemas. Na nossa oração, nós temos que louvar a Deus. Na nossa oração, nós temos que edificar o nome de Deus na nossa vida e glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito
na nossa vida. O profeta Daniel disse que quando ele orava e dava graças diante de seu Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10. E os Salmos 100, versículo 4 diz: entrai pelas portas do Senhor com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Sejam gratos a Ele e abençoe o seu nome. E por último, nós temos que testificar o reino de Deus. Nós temos que dar testemunho de Jesus, ou seja, pregar o Evangelho, pregar a palavra ao sofrido, ao necessitado, aquele que não conhece a Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3, pregue a palavra, seja inflexível a tempo e fora de tempo, repreenda, exorte, disciplina, com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará o tempo que eles não aceitarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos. Eles amontoarão para si mestres, de acordo às suas próprias concupiscências. Então, você veja aqui que o Senhor, Ele está falando que nós devemos buscar, pregar a palavra, evangelizar, enquanto é tempo. Que haverão tempos que as pessoas não querão escutar. E nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Então fica esses conselhos. Busca um lugar secreto. Busca um momento de oração com Deus. Tenha um momento para você meditar na palavra do Senhor. E busca testificar. Se você quiser anotar, eu escrevi aqui: programe o seu tempo para você ter um tempo a sós com Deus ao longo do dia, em vez de deixar tudo para o último momento. Tenha comunhão com o Senhor e fique longe das coisas mundanas da vida. E reserve um tempo ao longo do dia para você ler a palavra, se alimentar da palavra de Deus. Encontre tempo para ficar com Deus, mesmo quando você estiver muito ocupado. Que Deus te abençoe, que esse seu domingo e a sua semana seja cheia da graça e da vitória de Deus. Bom dia.